Meu nome é Beatriz Rocha e tenho 22 anos. Há 2 semanas eu estava em um palco de formatura diante de 3.000 pessoas, enquanto meus pais, as mesmas pessoas que uma vez se recusaram a pagar minha faculdade. Porque eu não valia o investimento, sentavam-se na primeira fila com a cor sumindo de seus rostos. Eles tinham vindo para ver minha irmã mais nova, Camila Rocha, se formar. Eles não tinham ideia de que eu estava lá, e certamente não sabiam que eu era a pessoa que estava prestes a fazer o discurso de formatura. Mas esta história não começa na formatura. Começa 4 anos antes, na sala de estar dos meus pais, em uma noite tranquila de verão, quando meu pai olhou bem nos meus olhos e disse algo que eu nunca esquecerei. Deixe-me levá-los de volta àquela noite em 2021. As cartas de aceitação da universidade chegaram na mesma terça-feira à tarde em abril. Camila passou na PUC-Rio, uma universidade privada de prestígio, com uma mensalidade de cerca de R$ 5.000 por mês. Eu passei na UERJ, uma universidade pública sólida, mas como o campus era em outra cidade, o custo de vida seria de cerca de R$ 2.000 por mês. Ainda era caro, mas administrável. Pelo menos foi o que pensei na época. Naquela noite, meu pai convocou uma reunião de família na sala de estar. Precisamos discutir as finanças, disse ele, acomodando-se em sua poltrona de couro como um C. E o falando com acionistas. Minha mãe sentou-se quietamente no sofá, com as mãos cruzadas no colo. Camila estava perto da janela, já brilhando de excitação. Eu me sentei à frente do papai, ainda segurando minha carta de aceitação. Camila, papai começou. Sua mãe e eu decidimos que cobriremos sua mensalidade integral na PUC. Moradia, alimentação, tudo. Camila deu um grito de alegria. Mamãe sorriu orgulhosamente. Então papai se voltou para mim. Beatriz, decidimos não financiar sua educação. Por um momento, as palavras nem foram processadas. Sinto muito. O quê? Papai suspirou, como se estivesse explicando matemática básica. A Camila tem potencial de liderança. Ela se conecta com as pessoas. Ela vai construir redes fortes. Ela vai se casar bem e circular nos ambientes certos. Apoiar a educação dela é um investimento inteligente. Ele fez uma pausa. E então disse a frase que pareceu uma faca deslizando direto pelo meu peito. Você é inteligente, Beatriz, mas não é especial. Não há retorno real sobre o investimento com você. Olhei para a mamãe. Ela não encontrava meus olhos. Olhei para Camila. Ela já estava mandando mensagem para alguém, provavelmente contando a novidade sobre a faculdade. Então eu apenas resolvo sozinha? Perguntei baixinho. Papai deu de ombros. Você é desenrolada. Vai dar um jeito. Naquela noite, eu não chorei. Eu já tinha chorado o suficiente ao longo dos anos, por aniversários esquecidos, por presentes de segunda mão, por ser cortada das fotos de família, como se fosse um detalhe sem importância. Em vez disso, sentei-me sozinha no meu quarto e percebi algo que mudou tudo. Para meus pais, eu não era filha deles. Eu era um mau investimento. Mas o que meu pai não sabia, o que ninguém na minha família sabia, era que sua decisão naquela noite mudaria completamente o curso da minha vida. E 4 anos depois, ele enfrentaria as consequências na frente de milhares de pessoas. A verdade é que nada disso era novo. O favoritismo sempre esteve lá tecido em nossa família como um padrão feio que todos fingiam não notar. Quando Camila e eu fizemos 16 anos, meus pais deram uma pequena festa na garagem. Um Honda Civic brilhante estava lá com um laço vermelho gigante no capô. Era da Camila. Todos aplaudiram enquanto ela corria em direção a ele, rindo e abraçando o papai. Mamãe tirou fotos como se fosse um momento histórico. Mais tarde, naquela noite, meus pais me entregaram o meu presente, o notebook antigo da Camila, aquele com a tela trincada e uma bateria que durava cerca de 40 minutos antes de apagar. Não podemos pagar 2 carros, mamãe disse gentilmente, como se esperasse que eu entendesse.
E eu entendi. O que eu não entendia era como não podíamos pagar 2 carros, mas de alguma forma podíamos pagar as viagens de esqui da Camila, seu vestido de formatura de grife e seu curso de verão na Espanha no ano seguinte. As férias em família eram as piores. Camila sempre tinha seu próprio quarto de hotel. Eu dormia em sofás-cama em corredores. Uma vez eu até dormi no que a pousada chamava de quarto aconchegante, que era basicamente um armário convertido com uma cama dobrável empurrada para dentro. Cada foto de família parecia a mesma. Camila no centro, sorrindo radiante e perfeita. Eu em algum lugar perto da borda. Às vezes metade cortada, como se quem estivesse segurando a câmera tivesse esquecido que eu fazia parte da foto. Quando finalmente perguntei à mamãe sobre isso, eu tinha 17 anos. Lembro-me de estar na cozinha com as mãos tremendo levemente. Por que sempre parece que a Camila importa mais? Perguntei. Mamãe suspirou, como se eu tivesse acabado de dizer algo irracional. Beatriz querida, você está imaginando coisas, disse ela. Amamos vocês duas igualmente, mas as ações não mentem. Alguns meses antes da decisão da faculdade, entrei na cozinha tarde da noite e notei que mamãe havia deixado o telefone desbloqueado no balcão. Uma conversa com a tia Márcia estava aberta. Eu não deveria ter lido, mas li. A última mensagem da mamãe dizia: Pobre Beatriz. Mas o Daniel tem razão. Ela realmente não se destaca. Temos que ser práticos. Daniel, meu pai. Olhei para a tela por um longo tempo. Então coloquei o telefone exatamente onde estava e caminhei silenciosamente para o meu quarto. Naquela noite, tomei uma decisão. Não contei a ninguém. Não porque eu quisesse vingança, mas porque eu queria provar algo para mim mesma. Abri meu notebook, o mesmo trincado que Camila havia descartado. O ícone da bateria já piscava em vermelho. Digitei na barra de busca bolsas de estudo integrais para estudantes independentes. Os resultados carregavam dolorosamente devagar. Mas o que encontrei naquela noite acabaria mudando tudo. Às 2 da manhã, eu estava sentada no chão do meu quarto com um caderno, uma calculadora e uma crescente sensação de pavor. Universidade do Estado, R$ 2.000 por mês de custo de vida. 4 anos, cerca de R$ 100.000. Contribuição dos pais, zero. Minhas economias de trabalhos de verão, R$ 2.300. A lacuna era enorme. Se eu não conseguisse fechá-la, tinha exatamente 3 opções. Opção 1. Desistir antes mesmo de começar. Opção 2. Contrair uma dívida estudantil de 6 dígitos que me seguiria por décadas. Opção 3. Estudar meio período estendendo um curso de 4 anos para 7 ou 8 anos, enquanto trabalhava em tempo integral apenas para sobreviver. Cada opção levava ao mesmo final, tornar-me exatamente o que meu pai acreditava que eu era, a filha que não valia a pena investir. Cada caminho levava ao mesmo lugar, tornar-me o fracasso, o mau investimento, a filha que não conseguiu. Eu já conseguia imaginar as conversas nos futuros jantares de Natal. A Camila está indo tão bem na PUC. A Beatriz? Ah, ela ainda está se encontrando. Mas isso não era apenas sobre provar que eles estavam errados. Era sobre provar que eu estava certa. Naquela noite, continuei navegando por bancos de dados de bolsas até meus olhos arderem e a tela embaçar na minha frente. A maioria delas exigia cartas de recomendação, redações prova de necessidade financeira, históricos escolares e entrevistas. Algumas eram golpes óbvios, outras tinham prazos que já haviam passado. Então encontrei algo. A Universidade do Estado tinha um programa de bolsa de mérito especificamente para estudantes de primeira geração e independentes. Cobertura total de custos mais um pequeno auxílio para a moradia. O detalhe: apenas 5 estudantes por ano eram selecionados. 5. A competição seria brutal. Ainda assim, salvei o link. Depois continuei navegando. E foi aí que vi o nome que acabaria mudando minha vida. A bolsa Fundação Lehman.
uma bolsa integral mais R$ 10.000 por ano para despesas de vida concedida a apenas 20 estudantes em todo o país. Eu cheguei a rir alto. 20 estudantes em todo o país. Que chance eu tinha? Mas salvei o link de qualquer maneira, porque naquele momento entendi algo com muita clareza. Eu tinha duas escolhas: aceitar a vida que meus pais haviam desenhado para mim ou desenhar a minha própria. Escolhi a segunda, mas para fazer isso, eu precisava de um plano e precisava dele imediatamente. Naquele verão, enchi um caderno inteiro. Cada página era de cálculos. Cada margem estava coberta de planos. Trabalho número 1, barista na cafeteria perto do campus. Turno das 5 horas às 8 horas da manhã. Renda mensal estimada R$ 800. Trabalho número 2, equipe de limpeza de fim de semana para as residências universitárias. Renda R$ 400 por mês. Trabalho número 3, monitora para o departamento de economia. Se eu conseguisse a posição, R$ 300 por mês. Renda mensal total, R$ 1.500, cerca de R$ 18.000 por ano. Ainda faltavam R$ 7.000 para os custos. Essa diferença teria que vir de bolsas de mérito do tipo que você conquista, não do tipo que alguém lhe entrega. Procurei a moradia mais barata que pude encontrar a uma curta distância do campus. Eventualmente encontrei um quartinho em uma casa compartilhada com outros 4 estudantes, R$ 300 por mês, contas incluídas, sem garagem, sem ar-condicionado, sem privacidade. Teria que servir. Lentamente meu cronograma se formou em algo brutal, mas preciso. 5 horas da manhã trabalho na cafeteria. 9 horas às 17 horas aulas. 18 horas às 22 horas, estudos, trabalho ou monitoria. 23 horas às 4 horas da manhã sono. 4 a 5 horas de sono por noite durante 4 anos. Na semana antes de eu partir para a faculdade, Camila postou fotos de uma viagem a Búzios com seus amigos. Praias ao pôr do sol, drinks, risadas. Eu estava sentada no chão do meu quarto, guardando um cobertor de brechó em uma mala de segunda mão. Nossas vidas já estavam se movendo em direções completamente diferentes e nem tínhamos começado a faculdade ainda. Mas havia uma coisa que me mantinha firme. Todas as noites antes de dormir, eu sussurrava a mesma frase para mim mesma: Este é o preço da liberdade. Liberdade das expectativas deles, liberdade do julgamento deles, liberdade de precisar da aprovação deles. Na época, eu não percebia o quão verdadeiras aquelas palavras se tornariam. E eu definitivamente não sabia que em algum lugar do campus da UERJ havia uma professora que acabaria vendo em mim algo que meus próprios pais nunca conseguiram ver. Primeiro ano feriado de Dia de Ações de Graças. Mesmo que não comemoremos tanto no Brasil, era o feriado prolongado de novembro. Sentei-me sozinha no meu quartinho alugado. Meu telefone estava pressionado contra o ouvido enquanto eu ouvia os sons de casa do outro lado da linha. Risadas ao fundo, o tilintar de pratos, o caos caloroso de uma reunião familiar da qual eu não fazia parte. Olá, Beatriz. A voz da minha mãe soou distante e distraída. Oi, mãe. Eu disse suavemente. Bom feriado. Ah, sim. Ela respondeu após uma pausa. Bom feriado, querida. Como você está? Perguntou minha mãe. Estou bem, eu disse. Hesitei por um momento antes de fazer a pergunta que estava engasgada na minha garganta desde o início da ligação. O papai está aí. Posso falar com ele? Houve uma pausa. Então ouvi a voz dele ao fundo abafada, mas clara o suficiente. Diga a ela que estou ocupado. As palavras caíram como pequenas pedras caindo em água parada. A voz da mamãe voltou ao telefone subitamente mais brilhante, brilhante demais. Seu pai está apenas no meio de algo, disse ela rapidamente. Camila estava contando a história mais engraçada agora mesmo. Está tudo bem, mãe, eu disse baixinho. Houve outra pequena pausa.
Você está comendo o suficiente? Ela perguntou. Precisa de alguma coisa? Olhei ao redor do meu quartinho alugado para o copo de macarrão instantâneo, sentado na minha mesa para o cobertor de segunda mão dobrado na minha cama, para o livro de economia que eu tinha pegado emprestado na biblioteca, porque não podia pagar para comprar minha própria cópia. Não, mãe, eu disse. Não preciso de nada. Tudo bem, ela respondeu. Bem, nós amamos você. Amo vocês também. Desliguei. Por um momento, o quarto ficou completamente silencioso. Então abri o Instagram. A primeira coisa que apareceu no meu feed foi uma foto que Camila tinha acabado de postar. Mamãe, papai e Camila sentados à mesa de jantar, velas brilhando um banquete no centro, todos sorrindo. A legenda dizia: grata pela minha família incrível. Minha família incrível. Dei zoom na foto. 3 lugares postos, 3 cadeiras, não 4. Eles nem tinham colocado um lugar para mim. Olhei para aquela imagem por um longo tempo. Algo mudou dentro de mim naquela noite. A dor que eu carregava há anos, o desejo constante pela aprovação deles, pela atenção deles, pelo amor deles, não desapareceu, mas mudou. Ficou oco. E onde a dor costumava sentar, houve subitamente outra coisa. Um vazio silencioso. Estranhamente, esse vazio, menina, que a dor nunca deu clareza. Segundo semestre do primeiro ano. Microeconomia 101. A professora era a doutora Eleonora Whitman. Ela era lendária na universidade. 30 anos de ensino publicada em quase todos os principais periódicos de economia e, de acordo com os alunos veteranos, absolutamente aterrorizante. Os estudantes sussurravam que ela não dava um A há 5 anos. Sentei-me na terceira fila, fiz anotações meticulosas e entreguei meu primeiro trabalho, esperando talvez um 7 se tivesse sorte. Uma semana depois, o trabalho voltou. No topo da página, havia uma letra escrita em tinta vermelha em negrito 10. Por um momento, pensei que fosse um erro. Então vi a nota abaixo da nota: procure-me após a aula. Meu coração disparou. O que eu fiz de errado? E eu me disso. Após o término da palestra, aproximei-me lentamente da mesa dela. A doutora Whitman já estava arrumando sua bolsa. Seu cabelo prateado estava puxado para trás em um coque apertado e um par de óculos de leitura descansava baixo em seu nariz. Beatriz Rocha, disse ela sem olhar para cima. Sim, senhora. Sente-se. Eu me sentei. Ela ergueu meu trabalho e tocou o papel levemente. Isto, disse ela, é um dos melhores textos de graduação que li em 20 anos. Pisquei. Sinto muito. O quê? Ela me olhou por cima dos óculos. Onde você estudou antes disso, algum lugar especial. Eu disse, apenas uma escola pública, nada avançado. Ela me estudou por um momento. E sua família? Ela perguntou. Acadêmicos. Hesitei. Então a verdade escapou antes que eu pudesse impedir. Minha família não apoia minha educação. Eu disse baixinho. Financeiramente ou de outra forma. A doutora Whitman pousou sua caneta. Conte-me mais. E eu contei. Pela primeira vez na vida, contei a alguém a história toda. O favoritismo, a rejeição. Os 3 empregos, as 4 horas de sono, as noites de macarrão instantâneo e livros da biblioteca, tudo. Quando terminei, a sala estava silenciosa. A doutora Whitman recostou-se em sua cadeira pensando. Finalmente, ela disse algo que mudaria toda a direção da minha vida. Você já ouviu falar da Bolsa Lehman? Eu balancei a cabeça lentamente. Eu já vi, eu disse.
Mas é impossível. 20 estudantes em todo o país. 20 estudantes em todo o país, disse ela calmamente. Bolsa integral e auxílio de vida. E os bolsistas nas universidades parceiras fazem o discurso de formatura. Ela inclinou-se um pouco para a frente e disse da frente. Beatriz, você tem um potencial extraordinário. Não respondi porque nunca tinha ouvido aquelas palavras direcionadas a mim antes. Mas potencial não significa nada, continuou ela, se ninguém o vê. Ela fez uma pausa. Deixe-me ajudá-la a ser vista. Os 2 anos seguintes se transformaram em um ritmo implacável. Acordar às 4 horas da manhã. Turno na cafeteria às 5 horas. Aulas às 9 horas. Biblioteca até meia-noite. Dormir. Repetir. Perdi todas as festas, todos os jogos, todas as idas noturnas à pizzaria nos alojamentos. Enquanto outros estudantes construíam memórias, eu estava construindo um CR coeficiente de rendimento. 9,8 em 6 semestres seguidos. Mas houve momentos em que quase quebrei. Momentos em que a exaustão parecia que ia me engolir inteira. Uma vez, durante um turno matinal na cafeteria, desmaiei atrás do balcão. Em um segundo, eu estava vaporizando leite. No seguinte, acordei no chão com o meu gerente ajoelhado ao meu lado e alguém pressionando uma toalha fria contra minha testa. Na clínica mais tarde, naquele dia, o médico não pareceu surpreso. Exaustão, disse ele, e desidratação. Assenti como se não fosse nada demais. Voltei ao trabalho na manhã seguinte. Outra vez, durante o 3º ano, sentei-me em um carro no estacionamento do campus e chorei por 20 minutos seguidos. Nem era meu carro. Era da Letícia. Ela o tinha emprestado para que eu pudesse dirigir até uma entrevista de emprego do outro lado da cidade. Sentei-me ali, agarrando o volante, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não porque algo específico tivesse acontecido naquele dia, mas porque tudo tinha acontecido. Anos de pressão, anos de solidão, anos tentando provar que eu importava. Mas depois de 20 minutos, limpei o rosto, liguei o motor e segui em frente, porque desistir nunca tinha sido realmente uma opção. 3º ano. Uma tarde, a doutora Eleonora Whitman me chamou ao seu escritório. Quando entrei, ela fechou a porta atrás de mim e gesticulou para que eu me sentasse. Estou indicando você para a Bolsa Lehman, disse ela calmamente. Olhei para ela fixamente. A senhora está falando sério. Ela assentiu. O processo de seleção inclui 10 redações, 3 rodadas de entrevistas e uma extensa análise de histórico, disse ela. Então fez uma pausa. Provavelmente será o processo de candidatura mais difícil pelo qual você já passou. Mas você já sobreviveu a coisas mais difíceis. Ela não estava errada. O processo de candidatura consumiu os 3 meses seguintes da minha vida, redação após redação. Perguntas sobre resiliência e liderança. Visão e propósito. Entrevistas por telefone com painéis de professores que eu nunca tinha conhecido. Cartas de referência. Avaliações acadêmicas. Verificações de antecedentes. Houve noites em que trabalhei nessas redações até as 2 da manhã. Depois acordei 3 horas mais tarde para o meu turno na cafeteria. No meio desse processo, Camila me mandou uma mensagem. Foi a primeira mensagem que ela enviou em meses. Mamãe diz que você não vem mais para casa no Natal. Isso é meio triste, para falar a verdade. Olhei para a mensagem por um momento. Então virei meu telefone com a tela para baixo na mesa e voltei para minha redação. A verdade era simples, eu não podia pagar uma passagem de avião para casa. Mas mesmo se pudesse, não tinha certeza se queria ir. Naquele Natal, sentei-me sozinha no meu quartinho alugado. Um copo de macarrão instantâneo na minha mesa. Uma minúscula árvore de Natal de papel que Letícia tinha dobrado com papel de construção verde e colado na parede.
Sem família, sem presentes, sem discussões, sem fingimento. E estranhamente foi o feriado mais pacífico que já experimentei. O e-mail chegou às 6h47 de uma terça-feira de manhã, em setembro do meu último ano. O assunto dizia Fundação Lehman, notificação da fase final. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia rolar a tela. Abri a mensagem. Prezada senhorita Rocha, parabéns. De mais de 200 candidatos, você foi selecionada como uma das 50 finalistas para a Bolsa Lehman. 50 finalistas, 20 vencedores. Isso significava que eu tinha cerca de 40% de chance se tudo fosse igual. Mas as coisas nunca eram iguais. A entrevista final aconteceria pessoalmente na sede da Fundação Lehman, em São Paulo, em uma sexta-feira, a centenas de quilômetros de distância. Abri meu aplicativo de banco. Saldo R$ 847. Uma passagem de última hora custaria pelo menos R$ 400. Um hotel levaria o resto e meu aluguel vencia em 2 semanas. Olhei para o céu por um longo tempo. Então, comecei lentamente a fechar meu notebook exatamente quando alguém bateu na minha porta. Beatriz. Letícia chamou. Você está bem? Pode entrar. Ela deu um passo para dentro e congelou imediatamente. Por que você parece que acabou de ver um fantasma? Virei o notebook para ela. Ela leu o e-mail. Então ela gritou. Gritou mesmo. Você vai... Letícia, eu não posso pagar nenhuma passagem de ônibus. Ela interrompeu. R$ 53. Sai quinta à noite. Chega em São Paulo sexta de manhã. Não posso pedir para você me emprestar dinheiro. Você não está pedindo, disse ela com firmeza. Eu estou mandando. Ela agarrou meus ombros. Beatriz, este é o seu momento. Você não terá outro. Então, peguei o ônibus. 8 horas de viagem durante a noite. Quando cheguei ao Tietê, às 5 horas da manhã, meu pescoço estava rígido, meus olhos ardiam de falta de sono e eu estava vestindo um blazer emprestado de um brechó. O prédio da sede da fundação parecia algo saído de uma revista. Paredes de vidro, pisos de mármore. A sala de espera estava cheia de candidatos impecáveis, bolsas de grife, ternos, sob medida, pais pairando por perto. Todos pareciam confiantes, preparados, como se pertencessem àquele lugar. Olhei para o meu blazer de segunda mão e meus sapatos gastos. Por um momento, um único pensamento ecoou na minha mente. Eu não pertenço aqui. Então lembrei-me do que a doutora Whitman me disse. Você não precisa pertencer. Você precisa provar que merece estar aqui. Então ergui a cabeça e entrei na sala de entrevista. 2 semanas depois, eu estava caminhando pelo campus em direção ao meu turno das 5 horas na cafeteria, quando meu telefone vibrou no bolso. Assunto: decisão da Bolsa Lehman. Parei de caminhar no meio da calçada. Um ciclista desviou de mim e gritou algo irritado, mas eu nem ouvi as palavras. Meu mundo inteiro se estreitou para a tela na minha mão. Lentamente abri o e-mail. Prezada senhorita Rocha, temos o prazer de informar que você foi selecionada como bolsista Lehman para a classe de 2025. Li a frase uma vez, depois de novo, depois uma terceira vez. Na quarta vez, minha visão já estava embaçada. Sentei-me no meio-fio, ali mesmo, na calçada do lado de fora da cafeteria, e comecei a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, não, o tipo educado que você limpa rapidamente. Eram soluços descontrolados e bagunçados que faziam os estranhos olharem enquanto passavam. 3 anos de exaustão, 3 anos de solidão, 3 anos de determinação árdua jorrando de mim de uma só vez. Eu tinha conseguido. Eu era uma bolsista. Lehman, bolsa integral R$ 10.000 por ano para despesas de vida e a oportunidade de me transferir para qualquer universidade parceira na rede Lehman. Naquela noite, a doutora Eleonora Whitman me ligou pessoalmente. Beatriz, disse ela no momento em que atendi, acabei de receber a notificação.
Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, eu disse baixinho. Por tudo. Houve uma breve pausa na linha. Há algo mais que você deve saber, ela acrescentou. O programa Lehman permite que os bolsistas se transfiram para uma de suas universidades parceiras para o último ano. Sentei-me mais ereta. Tudo bem. Uma dessas escolas, continuou ela, é a PUC-Rio. PUC-Rio, a escolas da Camila. Meu coração saltou. Se você se transferir, continuou a doutora Whitman, você se formaria no programa de honras deles. E, tradicionalmente, o bolsista Lehman, em cada instituição parceira, faz o discurso de formatura. Por um momento não consegui respirar. Beatriz, disse ela gentilmente. Você provavelmente se formaria como oradora da turma. Seria você falando na formatura. Encostei-me na parede e fechei os olhos. Na minha mente vi subitamente a imagem com clareza. Meus pais, sentados na plateia, orgulhosos, animados, completamente focados no grande dia da Camila, completamente inconscientes de que eu estava lá também. Não estou fazendo isso por vingança, eu disse baixinho. Eu sei que não está, respondeu a doutora Whitman. Estou fazendo porque a PUC tem o melhor programa para a minha carreira. Eu sei disso também, disse ela. Então fez uma pausa. Mas se certas pessoas por acaso virem você brilhar, isso é apenas um bônus. Sorri levemente. Naquela noite, tomei minha decisão e não contei a ninguém na minha família. 3 semanas após o início do meu último semestre na PUC-Rio, finalmente aconteceu. Eu estava sentada na biblioteca do terceiro andar, acomodada em uma cabine de estudo no canto, com meu livro de direito constitucional aberto na minha frente. O sol da tarde entrava pelas janelas altas. A sala estava silenciosa. Então ouvi uma voz atrás de mim. Meu Deus, Beatriz. Meu estômago caiu instantaneamente. Virei-me lentamente e lá estava ela, Camila Rocha. Meu Deus, Beatriz. Olhei para cima do meu livro. Camila estava a cerca de 1 metro da minha mesa, segurando um café gelado meio vazio. Sua boca estava levemente aberta, seus olhos arregalados de descrença, como se tivesse acabado de ver algo impossível. O que você. Como você. O quê? Ela nem conseguia terminar a frase. Calmamente fechei meu livro e coloquei minha caneta em cima dele. Oi, Camila. Você estuda aqui, disse ela finalmente. Desde quando mamãe e papai não disseram nada. Mamãe e papai não sabem. Ela piscou. Como assim eles não sabem? Exatamente o que eu disse, respondi. Eles não sabem que estou aqui. Camila lentamente colocou o café na mesa ao lado dos meus livros, ainda me encarando, como se eu tivesse se materializado do nada. Mas como? Disse ela. Eles não estão pagando por. Quero dizer, como você se quer. Eu paguei a UERJ sozinha, disse calmamente. Depois me transferi. Bolsa. A palavra pareceu pairar no ar entre nós. Bolsa. A expressão de Camila mudou. Primeiro confusão, depois descrença, depois outra coisa. Algo que quase parecia vergonha. Por que você não contou a ninguém? Ela perguntou baixinho. Olhei para ela. Minha irmã, aquela que recebeu tudo o que me foi negado. Aquela que nunca, uma única vez em 4 anos, perguntou como eu estava sobrevivendo. Você alguma vez perguntou? Eu disse. Sua boca se abriu um pouco depois, fechou novamente. Ela não tinha resposta. Juntei meus livros e os deslizei para dentro da minha bolsa. Preciso ir para a aula. Beatriz espera. Ela estendeu a mão e agarrou meu braço. Você nos odeia? Perguntou suavemente. A família. Olhei para a mão dela agarrando minha manga depois de volta para o seu rosto. Não, eu disse calmamente. Você não pode odiar pessoas com quem parou de se importar.
Gentilmente puxei meu braço para me soltar, então me afastei. Naquela noite, meu telefone acendeu com notificações. Chamadas perdidas, mensagens, mais chamadas perdidas. Mamãe, papai Camila, repetidamente. Silenciei o telefone e o coloquei com a tela para baixo na mesa. O que quer que viesse a seguir aconteceria nos meus termos, não nos deles. Camila ligou para eles naquela mesma noite. Eu sei porque ela me contou mais tarde, muito depois de tudo ter se acalmado. Ela está aqui, Camila tinha dito no momento em que entrou no seu apartamento. A Beatriz está na PUC. Ela está aqui desde setembro. Segundo Camila, houve um silêncio completo do outro lado da linha por quase 10 segundos. Então a voz do meu pai: Isso é impossível. Ela não tem dinheiro. Ela disse bolsa. Camila respondeu: Que bolsa? Papai zombou. Ela não tem perfil para bolsa. Pai, eu a vi na biblioteca. Ela está realmente. Eu cuido disso. Meu pai me ligou na manhã seguinte. Foi a primeira vez que ele discou meu número em 3 anos. Beatriz, disse ele no momento em que atendi. Precisamos conversar sobre o que a Camila diz. Você está na PUC. Você se transferiu sem nos contar. Não achei que vocês se importariam, eu disse. Houve uma pausa. É claro que eu me importo, disse ele bruscamente. Você é minha filha. Sou. As palavras saíram secas, nem brava nem amarga, apenas fatuais. Você me disse que eu não valia o investimento. Continuei calmamente. Lembra? Silêncio. Beatriz, eu. Aquilo foi há 4 anos, disse ele finalmente. Na sala de estar, respondi. Você disse que eu não era especial, que não havia retorno sobre o investimento comigo. Outra longa pausa. Não lembro de ter dito isso, ele murmurou. Eu lembro. Mais silêncio. Finalmente ele limpou a garganta. Bem, discutiremos isso pessoalmente quando? Na formatura. Já vamos para a cerimônia da Camila. Ele fez uma pausa. E presumo que você estará lá. Vejo você lá, pai. Então desliguei. Ele não ligou de volta. Naquela noite, sentei-me no meu pequeno apartamento, aquele que eu mesma tinha pago com dinheiro que ganhei, e pensei sobre aquela conversa. Ou ele realmente não lembrava do que disse naquela noite há 4 anos, ou simplesmente decidiu que não importava. De qualquer forma, a verdade era a mesma. Ele nunca tinha realmente me visto. Nem como pessoa, nem como filha, nem como alguém em quem valesse a pena acreditar. Mas em 3 meses ele veria. E quando aquele momento finalmente chegasse, não seria porque eu o forcei a olhar. Seria porque ele não conseguiria desviar o olhar. As semanas que antecederam a formatura passaram em um borrão estranho e silencioso. Eu sabia que eles viriam. Mamãe, papai Meidi, Camila, a família Rocha perfeita, chegando ao campus para celebrar o grande momento da Camila. Eles já tinham reservado um hotel planejado, um jantar de celebração, encomendado flores para a cerimônia dela. O que eles não sabiam era que a história que estavam prestes a testemunhar era muito maior do que a formatura da Camila em 3 meses. Mamãe, papai Camila. Toda a família Rocha Perfeita estava prestes a chegar ao campus para celebrar a grande conquista da Camila. Eles já tinham reservado um hotel no centro. Tinham planejado um jantar comemorativo. Mamãe tinha encomendado um buquê de flores para a cerimônia da Camila. Tudo estava perfeitamente arranjado para o momento dela. Mas eles ainda não sabiam a história completa. Camila tinha dito a eles que eu estava estudando na PUC Rio, mas era só o que ela sabia. Ela não sabia sobre a Bolsa Lehman. Ela não sabia sobre a honra de ser a oradora da turma. E ela definitivamente não sabia que eu tinha sido convidada para fazer o discurso de formatura. Uma semana antes da formatura, a doutora Eleonora Whitman ligou para saber como eu estava. Ela já tinha se organizado para viajar para o Rio para a cerimônia. Eu não perderia isso por nada.
disse ela calorosamente. Então fez uma pergunta. Você quer que eu notifique sua família sobre o discurso? Pensei sobre isso por um momento. Não, eu disse. Quero que eles ouçam quando todos os outros ouvirem. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Isso não é sobre envergonhá-los, é? Ela perguntou gentilmente. Não, eu disse honestamente. É sobre contar a minha verdade. Outra pausa. Bem, disse ela suavemente. Se eles por acaso estiverem na plateia, isso é problema deles. Letícia viajou para o Rio no dia anterior à cerimônia. Ela insistiu em me ajudar a escolher um vestido. Foi a primeira peça de roupa nova que comprei em 2 anos que não veio de um brechó. Azul marinho simples e elegante. Quando saí do provador, Letícia me encarou e sorriu. Você parece uma Seiyu, então, disse ela. Sinto que vou vomitar, respondi. Ela riu. Honestamente, dá no mesmo. Na noite anterior à formatura, não consegui dormir. Não exatamente de nervosismo ou algo mais. Eu ficava me fazendo a mesma pergunta repetidamente: o que vou sentir quando os vir? Será que a velha dor voltaria correndo? Será que eu de repente quereria que eles sofressem da maneira que eu sofri por anos? Será que todas aquelas memórias viriam à tona de uma vez? Encarei o teto até às 3 horas da manhã procurando respostas e, eventualmente, encontrei uma. Eu não queria vingança. Não queria que eles sofressem. Eu só queria ser livre. E amanhã, de uma forma ou de outra, eu seria. Manhã da formatura, 17 de maio. Sol forte, céu azul perfeito. O estádio da PUC-Rio podia acomodar 3.000 pessoas. Às 9 horas da manhã estava quase cheio. Famílias entravam pelos portões carregando flores, balões e câmeras. O ar vibrava com conversas animadas e risadas orgulhosas. Cheguei cedo, entrando silenciosamente pela entrada dos professores. Minhas vestes de formatura pareciam ligeiramente diferentes das dos outros estudantes. Sim, a beca era a mesma preta padrão, mas sobre meus ombros repousava a faixa dourada de oradora da turma. Presa ao meu peito estava a medalha de bolsista alemã, sua superfície de bronze capturando a luz do sol. Sentei-me na seção VIP, perto da frente do palco reservada para estudantes de honra e palestrantes. A cerca de 6 metros de distância no mar de formandos, Camila estava com seus amigos tirando selfies. Ela ainda não tinha me visto. E na primeira fila da plateia, bem no centro dos melhores lugares do estádio, sentavam meus pais. Papai vestia seu terno marinho, aquele que ele sempre guardava para ocasiões importantes. Mamãe vestia um vestido creme, um grande buquê de rosas descansando em seu colo. Entre eles havia uma cadeira vazia, provavelmente para casacos ou bolsas. Definitivamente não para mim. Nunca para mim. Papai estava ajustando a lente de sua câmera, preparando-se para capturar o momento da Camila. Mamãe sorria brilhantemente, acenando para alguém do outro lado do corredor. Eles pareciam orgulhosos, felizes, completamente inconscientes. O reitor da universidade subiu ao pódio. A multidão silenciou-se lentamente. Senhoras e senhores, começou ele, bem-vindos à cerimônia de formatura da classe de 2025 da PUC-Rio. Aplausos ecoaram pelo estádio. Gritos se seguiram. Fiquei perfeitamente imóvel com as mãos cruzadas calmamente no colo. Em apenas alguns minutos, eles chamariam meu nome e tudo mudaria. Olhei mais uma vez para meus pais, para seus rostos animados, para as câmeras prontas para capturar o momento brilhante da Camila. Logo, pensei silenciosamente. Logo vocês finalmente me verão. A cerimônia seguiu em ondas lentas e formais. Boas-vindas, discursos, reconhecimentos, títulos honorários. As tradições formais usuais que parecem esticar o tempo. Então, o reitor voltou ao pódio novamente.
E agora, disse ele sorrindo para as primeiras filas, é minha grande honra apresentar a oradora desta turma e bolsista Lehmann. Meu ritmo cardíaco disparou. Uma estudante que demonstrou extraordinária resiliência, excelência acadêmica e força de caráter. Na plateia, minha mãe inclinou-se e sussurrou algo para meu pai. Ele assentiu distraidamente enquanto ajustava a lente de sua câmera. A câmera ainda estava apontada para Camila, esperando pelo momento dela. Por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas a Beatriz Rocha. Por um momento suspenso, nada aconteceu. Então eu me levantei. 3.000 pares de olhos voltaram-se para mim. Caminhei em direção ao pódio, o som dos meus saltos ecoando suavemente pelo palco. A faixa dourada sobre meus ombros movia-se suavemente a cada passo. A medalha Lehmann brilhava à luz do sol contra o meu peito, e na primeira fila vi os rostos dos meus pais mudarem. A mão do meu pai congelou na câmera. O buquê da minha mãe escorregou para o lado em seu colo. Primeiro veio a confusão. Quem é aquela? Depois o reconhecimento. Espera, é a. Então o choque. Não pode ser. Então nada além de um silêncio pálido e atordoado. Do outro lado da área dos formandos, a cabeça de Camila virou-se bruscamente para o palco. Sua boca se abriu. Pude ver seus lábios formarem meu nome. Beatriz. Cheguei ao pódio e ajustei o microfone. Os aplausos encheram o estádio. 3.000 pessoas aplaudindo, 3.000 vozes vibrando. Meus pais não aplaudiram. Eles ficaram ali congelados, como se alguém tivesse pausado o mundo inteiro deles. Pela primeira vez na minha vida, eles estavam realmente olhando para mim. Não para a Camila, não, através de mim, para mim. Esperei até que os aplausos diminuíssem. Então, me inclinei levemente para a frente e comecei a falar. Bom dia a todos. Minha voz soava calma, firme. 4 anos atrás, alguém me disse que eu não valia o investimento. Na primeira fila, a mão da minha mãe voou para cobrir a boca. A câmera do meu pai pendia inútil ao seu lado. Disseram-me que eu não tinha o que era preciso. Minha voz ecoou pelo estádio através dos alto-falantes firme, como uma batida de coração. Disseram-me para esperar menos de mim mesma, porque outras pessoas esperavam menos de mim. O estádio inteiro ficou em silêncio. 3.000 pessoas ouvindo. Então aprendi a esperar mais. Falei sobre os 3 empregos às 4 horas de sono, os jantares de macarrão instantâneo e os livros emprestados. Falei sobre o que significava construir algo do nada. Não porque você queria provar que alguém estava errado, mas porque precisava provar que você mesma estava certa. Não mencionei nomes. Não apontei dedos. Não precisei. O maior presente que recebi, continuei, não foi apoio financeiro ou encorajamento. Foi a chance de descobrir quem eu sou sem a validação de mais ninguém. Na primeira fila, minha mãe estava chorando. Não as lágrimas de orgulho que a maioria dos pais derrama na formatura. Estas eram diferentes, mais pesadas, algo mais próximo do luto. Meu pai estava perfeitamente imóvel, encarando o pódio como se estivesse vendo uma estranha. Talvez estivesse. Para qualquer pessoa que já ouviu que não é suficiente, eu disse, parando por um momento. Você é. Você sempre foi. Olhei para o estádio, para os graduados que lutaram suas próprias batalhas, para os pais que se sacrificaram por seus filhos, para os amigos torcendo nas arquibancadas, e sim para minha própria família sentada na primeira fila como estátuas. Não estou aqui porque alguém acreditou em mim. Estou aqui porque aprendi a acreditar em mim mesma. Os aplausos que se seguiram foram estrondosos. As pessoas ficaram de pé. 3.000 estranhos aplaudindo uma garota que nunca tinham conhecido. Uma ovação de pé que pareceu sacudir o estádio inteiro. Desci do pódio. Ao descer os degraus do palco, vi um dos diretores da Fundação Lehman esperando sorrindo calorosamente.
Mas ele não era o único esperando. A área de recepção vibrava com taças de champanhe e parabéns. Professores doadores e convidados enchiam a sala com conversa e risadas. Eu estava apertando a mão do reitor quando os vi vindo em minha direção. Meus pais caminhando lentamente pela multidão, como pessoas atravessando águas profundas. Meu pai chegou primeiro. Beatriz, disse ele com a voz rouca, por que você não nos contou? Um garçom passou carregando uma bandeja de água com gás. Peguei um copo calmamente e o levei aos lábios antes de responder. Você alguma vez perguntou? Eu disse baixinho. Meu pai abriu a boca como se tivesse uma resposta pronta. Então a fechou novamente. Minha mãe deu um passo para mais perto ao lado dele. O rímel tinha escorrido por suas bochechas e suas mãos tremiam. Beatriz, sinto muito, ela sussurrou. Nós não sabíamos. Vocês sabiam, respondi calmamente. Vocês apenas escolheram não ver. Isso não é justo, meu pai começou. Justo, repeti. A palavra saiu firme e não cortante. Você me disse que eu não valia a pena investir. Você pagou uma fortuna pela educação da Camila e me disse para resolver tudo sozinha. Foi isso que aconteceu. Minha mãe estendeu a mão em minha direção instintivamente. Beatriz, por favor. Eu dei um passo atrás. Não estou com raiva. Eu disse, e era verdade. A raiva tinha se queimado dentro de mim há muito tempo. O que restava era algo mais silencioso, algo mais limpo. Mas não sou a mesma pessoa que saiu da sua casa há 4 anos. O maxilar do meu pai apertou. Eu cometi um erro, disse ele. Eu disse coisas que não deveria. Você disse o que acreditava. Encontrei seus olhos. Você estava certo sobre uma coisa, porém. Eu não valia o investimento. Ele estremeceu levemente. Não para você. Continuei calmamente. Mas eu valia cada sacrifício que fiz por mim mesma. Antes que ele pudesse responder, alguém parou ao meu lado. Senhora Rocha. Virei-me. O representante da Fundação Lehman estava lá estendendo a mão. Discurso brilhante, disse ele calorosamente. A Fundação Lehman tem orgulho de tê-la representando nossos bolsistas. Apertei a mão dele. Meus pais assistiram à troca em silêncio atordoado. Uma das figuras filantrópicas mais respeitadas do país ali parada, elogiando a filha que eles uma vez descartaram como um mau investimento. Eu quase podia ver a percepção se estabelecendo sobre eles, o peso total do que tinham perdido, do que tinham ignorado, do que tinham jogado fora. Depois que o representante seguiu em frente para cumprimentar outros convidados, voltei-me para meus pais. Eles pareciam diferentes de alguma forma menores, como se a certeza que carregaram por anos tivesse colapsado subitamente. Não vou fingir que está tudo bem, eu disse. Porque não está. Beatriz. Minha mãe sussurrou sua voz tremendo. Podemos apenas conversar como uma família realmente conversar. Venha para casa no verão. Deixe-nos consertar isso. Não. A palavra saiu firme, mas não cruel. Tenho um emprego em São Paulo. Continuei. Começo em 2 semanas. Não vou voltar para casa. Meu pai deu um passo à frente. Você está nos cortando assim do nada. Estou estabelecendo limites, eu disse. Há uma diferença. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Pela primeira vez na vida, meu pai parecia perdido. O que você quer de nós? Perguntou ele baixinho. Apenas me diga o que você quer e eu farei. Pensei sobre a pergunta com cuidado. Pensei mesmo. Então respondi honestamente. Eu não quero mais nada de vocês. Esse é o ponto. Respirei fundo. Mas se quiserem conversar algum dia, conversar de verdade, podem me ligar. Eu posso atender. Posso não atender. Depende se estiverem ligando para se desculpar ou apenas para se sentirem melhor. Minha mãe estava chorando de novo.
Nós amamos você, Beatriz, disse ela suavemente. Nós sempre amamos você. Talvez, eu disse. Mas amor não são apenas palavras. São escolhas. E vocês fizeram as suas. Naquele momento, Camila aproximou-se hesitando incerta na borda da conversa. Beatriz, disse ela baixinho. Hesitou antes de falar novamente. Parabéns. Obrigada. Não houve abraço nem reunião emocional, mas também não houve crueldade. Eu te ligo algum dia, eu disse. Se você quiser. Camila assentiu lentamente com os olhos úmidos. Eu gostaria disso. Então eu me virei e caminhei para longe, não correndo, não fugindo, apenas seguindo em frente. Perto da saída do salão de recepção, a doutora Eleonora Whitman estava esperando. Ela me observou aproximar-me com um pequeno sorriso cúmplice. Você foi bem, disse ela. Estou livre, respondi. E pela primeira vez na minha vida eu realmente senti aquelas palavras. O efeito cascata começou antes mesmo de meus pais deixarem o campus. Na área de recepção, eu já podia ver acontecendo. Vi a percepção espalhar-se lentamente pela multidão. Família, amigos conhecidos, pessoas dos círculos sociais dos meus pais começaram a ligar as peças. Uma conhecida do clube aproximou-se da minha mãe primeiro. Diana, disse ela calorosamente. Eu não fazia ideia de que a Beatriz estudava na PUC e bolsista Lehman ainda por cima. Você deve estar tão orgulhosa. Minha mãe forçou um sorriso. Sim, disse ela suavemente. Estamos muito orgulhosos. A mulher riu levemente. Como diabos você manteve isso em segredo? Se minha filha tivesse ganhado algo assim, eu teria colocado em outdoors. Minha mãe não respondeu. Nas semanas seguintes, as perguntas apenas se multiplicaram. Os parceiros de negócios do meu pai começaram a me mencionar em conversas. Vi o discurso da sua filha na internet, disse um deles durante um jantar de negócios. História incrível. Você deve tê-la pressionado muito para ter sucesso. Meu pai não podia contar a verdade que ele tinha feito o oposto. 3 dias após a formatura, Camila me ligou. Mamãe não parou de chorar, disse ela baixinho. E o papai mal fala mais. Ele apenas fica sentado a maioria das noites. Sinto muito por ouvir isso, respondi. Houve uma pausa na linha. Sente mesmo? Perguntou Camila. Pensei sobre a pergunta por um momento antes de responder. Eu não quero que eles sofram, eu disse honestamente. Mas também não sou responsável pelos sentimentos deles. Mais silêncio. Então Camila falou novamente. Beatriz, sinto muito. Você não precisa se desculpar, eu disse. Eu deveria ter perguntado, continuou ela. Eu deveria ter prestado atenção. Estava tão focada na minha própria vida que nem notei o que estava acontecendo com você. Eu sabia que você não notava. Eu disse calmamente. Você não tinha motivo para notar. Parei antes de continuar. Nenhuma de nós escolheu a maneira como nossos pais nos criaram, mas podemos escolher o que acontece a seguir. Houve um longo silêncio. Finalmente, Camila fez a pergunta que provavelmente estava em sua mente desde a formatura. Você me odeia? Não, eu disse. E eu quis dizer isso. Não tenho energia para odiar ninguém. Só quero seguir em frente. Camila hesitou. Poderíamos talvez tomar um café algum dia? Começar de novo. Pensei na minha irmã por um momento. A garota que recebeu tudo enquanto crescia e ainda assim acabou de mãos vazias de uma maneira diferente. Sim, eu disse finalmente. Eu gostaria disso. 2 meses após a formatura, eu estava dentro do meu novo apartamento em São Paulo. Não era muita coisa. Um estúdio pequeno, uma janela voltada para um muro de tijolos, uma cozinha mal maior que um armário, mas era meu.
Eu tinha assinado o aluguel usando o dinheiro do meu primeiro salário em uma das principais firmas de consultoria financeira da cidade. O trabalho era de nível iniciante, longas horas, uma curva de aprendizado íngreme, e eu nunca tinha estado tão feliz. Em um sábado de manhã, a doutora Eleonora Whitman ligou. Como a cidade grande está tratando você? Perguntou ela. Exaustiva, eu disse. Emocionante. Basicamente tudo o que as pessoas me avisaram que seria. Ela riu suavemente. Isso soa certo. Então sua voz suavizou. Estou orgulhosa de você, Beatriz. Espero que você saiba disso. Eu sei, eu disse. E obrigada por tudo. Letícia veio me visitar no fim de semana seguinte. Ela entrou no meu estúdio, olhou ao redor e assentiu pensativamente. Bem, disse ela, é exatamente tão pequeno e deprimente quanto eu imaginei. Então ela me envolveu em um abraço tão apertado que eu mal conseguia respirar. Você conseguiu, Beatriz, disse ela. Você realmente conseguiu. Uma noite, algumas semanas depois, encontrei uma carta na minha caixa de correio escrita à mão com 3 páginas. A letra familiar e cursiva da minha mãe. Sentei-me na minha pequena mesa de cozinha e a abri. A primeira linha dizia: Querida Beatriz, não espero que você nos perdoe. Não tenho certeza se eu perdoaria se estivesse no seu lugar. Ela escreveu sobre arrependimento, sobre os inúmeros pequenos momentos em que falhou comigo sem nem perceber. Sobre me ver naquele palco e subitamente perceber que estava olhando para uma estranha que também era sua filha. Sei que não posso desfazer o que aconteceu, escreveu ela, mas quero que saiba de uma coisa. Eu vejo você agora. Vejo quem você se tornou. E sinto muito, muito mesmo por não ter visto você antes. Li a carta 2 vezes, depois a dobrei cuidadosamente e a coloquei dentro da gaveta de cima da minha mesa. Não respondi. Ainda não. Não porque quisesse puni-la, mas porque precisava de tempo para decidir o que realmente queria dizer, se é que queria dizer algo. Pela primeira vez na vida, a escolha era minha. Eu costumava pensar que o amor era algo que se conquistava. Que se eu estudasse mais, trabalhasse mais, alcançasse mais eventualmente, meus pais olhariam para mim e finalmente veriam alguém em quem valesse a pena acreditar. Eu acreditava que a aprovação deles estava esperando em algum lugar na linha de chegada de uma corrida invisível. 4 anos de luta me ensinaram algo muito diferente. Você não pode forçar alguém a te amar da maneira certa. Você não pode conquistar o que deveria ter sido dado livremente. E você não pode passar sua vida inteira esperando que outra pessoa perceba o seu valor. Em algum momento, você tem que percebê-lo você mesma. Quando olho para a minha vida, agora, meu pequeno apartamento, meu emprego, os amigos que estiveram ao meu lado quando minha própria família não esteve, percebo algo importante. Eu construí isso, cada pedaço disso. Não por raiva, não por vingança, mas por necessidade. A rejeição dos meus pais não me destruiu. Ela me reconstruiu. A garota que sentou quietamente naquela sala de estar 4 anos antes, desesperada pela aprovação do pai, não existe mais. Em seu lugar está uma mulher que sabe exatamente o que vale. Uma mulher que não precisa mais que ninguém confirme isso. Algumas noites ainda penso naqueles anos, os jantares de família para os quais não fui convidada. As fotos de feriado onde meu rosto estava faltando. O dinheiro que meus pais gastaram na educação da Camila, enquanto eu comia macarrão instantâneo em um quarto alugado e contava cada centavo. Ainda dói às vezes. Não acho que esse tipo de dor desapareça completamente, mas ela não me controla mais. E essa é a diferença. Levei anos para entender algo sobre o perdão. O perdão não é sobre deixar alguém escapar da responsabilidade. É sobre soltar o seu próprio aperto na dor. Não cheguei totalmente lá ainda, mas estou trabalhando nisso. E pela primeira vez na vida, estou trabalhando nisso por mim mesma.
Não para deixar ninguém confortável. Não para manter a paz. Apenas por mim. 6 meses após a formatura, meu telefone tocou uma noite. O identificador de chamadas dizia uma palavra pai. Quase deixei ir para a caixa postal. Quase. Mas algo dentro de mim me disse para atender. Alô? Beatriz. A voz dele soava diferente. Cansada, mais velha de alguma forma. Obrigado por atender, disse ele baixinho. Eu não tinha certeza se você atenderia. Não respondi imediatamente. Após um momento, ele falou novamente. Tenho pensado todos os dias desde a formatura sobre o que eu deveria dizer para você, disse ele. Ele fez uma pausa. E eu continuo sem palavras. Então diga o que é verdade, respondi. Houve um longo silêncio. Então ele finalmente disse as palavras. Eu estava errado. Não apenas sobre o dinheiro, sobre tudo. A maneira como te tratei as coisas que eu disse, os anos em que não liguei, os anos em que não perguntei como você estava. Sua voz falhou um pouco. Não tenho desculpa. Eu era seu pai e eu falhei com você. Ouvi-o respirar do outro lado da linha. Finalmente eu disse: Eu te ouço. Isso foi tudo. O que você esperava? Perguntei gentilmente. Não sei, admitiu ele. Talvez eu tenha pensado que você me diria como consertar. Não é meu trabalho consertar o que você quebrou. Outro longo silêncio se seguiu. Você tem razão, disse ele baixinho. Você tem toda a razão. Ele parecia mais velho do que eu jamais o ouvira. Então respirei fundo. Mas se você quiser tentar, estou disposta a deixar você. Você está? Perguntou ele. Não estou prometendo nada, eu disse. Sem jantares de família, sem fingir que está tudo bem. Mas se você quiser ter conversas reais honestas, sem desculpas, eu ouvirei. Isso é mais do que eu mereço, disse ele. Sim, respondi. É. Ele riu suavemente, então um pequeno som embargado. Você sempre foi a forte Beatriz? Disse ele. Eu fui apenas cego demais para ver. É, respondi baixinho. Você foi. Conversamos por mais alguns minutos. Nada que mudasse a vida, apenas duas pessoas tentando encontrar um pequeno pedaço de chão para pisar após anos de danos. Não foi perdão, mas foi um começo. 2 anos se passaram desde aquele dia da formatura. Ainda estou em São Paulo, ainda trabalhando na mesma firma, embora tenha sido promovida 2 vezes desde então. Este outono, minha empresa vai pagar para eu começar meu MB na FGV. Às vezes penso na garota que sobreviveu à base de macarrão instantâneo e 4 horas de sono. Ela provavelmente não reconheceria minha vida agora, mas não me esqueci dela. Eu a carrego comigo todos os dias. Camila e eu nos encontramos para tomar café cerca de uma vez por mês agora. É estranho às vezes. Estamos aprendendo a ser irmãs como adultas, o que é bizarro porque nunca aprendemos realmente a ser irmãs como crianças. Mas ela está tentando. Eu consigo ver isso. Sinto muito por não ter notado. Ela me disse durante nosso último café. Todos aqueles anos eu estava focada em tudo o que eu estava recebendo. Nunca perguntei o que você não estava. Eu sei, eu disse. Como você não me odeia? Perguntou ela baixinho. Porque você não criou o sistema, eu disse a ela. Você apenas se beneficiou dele. No mês passado, meus pais vieram me visitar em São Paulo. Foi a primeira vez que viram minha vida aqui. Foi desconfortável e estranho. Papai passou metade da visita se desculpando. Mamãe passou a outra metade chorando. Mas eles vieram. Eles pararam na porta da vida que eu construí sem eles. E isso significou algo. Não estou pronta para nos chamar de família novamente. Essa palavra ainda carrega muita história. Mas somos algo.
algo inacabado, algo que ainda está sendo reconstruído. No mês passado, escrevi um cheque para o fundo de bolsas da UERJ. R$ 10.000 anônimo para estudantes que não têm apoio financeiro de suas famílias. Quando contei a Letícia, ela chorou. Beatriz, disse ela, você está literalmente mudando a vida de alguém. Sorri. Alguém mudou a minha primeiro. Pensei na doutora Whitman, sobre as manhãs cedo na cafeteria, sobre a noite em que salvei o link da bolsa e ri, porque achei que não tinha chance. Sobre o quão longe cheguei e o quão longe ainda quero ir. Por muito tempo acreditei que meu valor dependia de as pessoas mais próximas a mim o reconhecerem. Esta jornada me ensinou algo muito mais prático e humano. Às vezes, as pessoas que falham em ver você não são os juízes finais de quem você se torna. O que realmente importa é a decisão silenciosa que você toma quando ninguém está olhando de continuar seguindo, de construir algo de qualquer maneira e de tratar a si mesma com o respeito que um dia esperou receber dos outros.